podes tornar-me limpo. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus 8, verso 2. De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor os mais valorosos. Entre os judeus, era considerado o juízo sobre o pecado, sendo por isso chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, mortal, era tida como símbolo do pecado. Ou seja, você está sofrendo tamanha angústia é porque está sendo castigado pelos seus próprios pecados. Você é culpado do que está acontecendo em sua vida. Além da dor física, eles carregavam a dor de se sentir abandonados uns. Os líderes religiosos daquele tempo ensinavam que poderia ser o castigo de Deus sobre eles, por algo que eles tinham feito de errado. Então, além da dor física, de ser afastado também de sua família e dos amigos, eles ainda carregavam esse peso em sua consciência. A lei ritual declarava imundo o leproso, como pessoa já morta, era excluído das habitações dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita dessa moléstia devia se apresentar aos sacerdotes, que tinham de examinar e decidir o caso. Sendo declarado leproso, era separado da família, isolado da congregação de Israel e condenado a conviver unicamente com os aflitos de idêntico mal. Separado de amigos e parentes, devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, a rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo todos para fugirem de sua contaminadora presença. O grito impuro, impuro, soltado em lamentosos tons pelo pobre exilado, era um sinal ouvido com temor e aversão. Na região do ministério de Cristo, havia muitos desses pobres sofredores. E as novas de sua obra chegaram até eles, suscitando um lampejo de esperança. Mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouvira falar de coisa tal como a cura de uma pessoa atacada dessa moléstia. Não ousavam esperar que Jesus fizesse em seu benefício aquilo que nunca realizara por homem algum. Houve, entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. Excluído como estava do contato dos semelhantes, como se haveria de apresentar ao médico? E cogitou se Cristo o curaria, se Cristo teria cura para ele, logo ele que fazia parte dos leprosos, que era condenado pela sociedade e até mesmo pelos líderes religiosos. Poderia Cristo curar aquele que aparentemente aos olhos de todos estava já pagando pelos seus erros? Deter-se-ia para atender a uma pessoa que se julgava estar sofrendo sob o juízo de Deus? Não haveria de, à semelhança dos fariseus, ou mesmo dos médicos, proferir sobre ele uma maldição, advertindo-o a que fugisse da morada dos homens? Será que Cristo, no pensamento deles, não os abandonaria também? Não os rejeitaria? Se aqueles líderes religiosos representavam Deus na terra, ou ao menos deveriam representar, mas infelizmente
Nós sabemos que aquele povo, aqueles líderes religiosos, já haviam perdido a sua espiritualidade e o contato com os céus. Em troca de prazeres terrenos, trocaram o reino dos céus por coisas passageiras. Esses líderes religiosos, eles atrapalharam muito a obra missionária de Cristo e dos discípulos. Eles se diziam representantes de Deus, mas, no entanto, estavam sendo instrumentos nas mãos do maligno. Pensava em tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Nenhum dos que lhe buscavam auxílio fora repelido. O infeliz decidiu procurar o Salvador. Embora excluído das cidades, podia ser que acontecesse atravessar-lhe o caminho em algum atalho das montanhas, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das cidades. Grandes eram as dificuldades, mas constituía essa a única esperança. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago e o povo reunido ao seu redor. Ficando à distância, apanha algumas palavras dos lábios de Jesus. Observa-o a colocar as mãos sobre os enfermos. Vê o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias erguer-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. Jesus é maravilhoso. Uma multidão cercada de Jesus, cegos, paralíticos e coxos. Jesus os curava. Jesus expulsava demônios. Uma multidão, milhares, arrodeado de Jesus. O maior de todos os espetáculos que a terra já viu. O próprio Deus se fez homem e habitou no meio dos seus. A fé se lhe fortalece no coração. Aproxima-se mais e mais ainda da multidão reunida. As restrições que lhe são impostas, a segurança do povo e o temor com que todos olhavam, tudo foi esquecido. Pensava tão somente na bendita esperança da cura. Esse doente oferece um repugnante espetáculo. A moléstia fizera terríveis incursões. E o horrível ver-se-lhe o corpo em decomposição, morrendo aos poucos. Ao avistá-lo, o povo recua apavorado. Comprime-se uns contra os outros, a fim de escapar-lhe ao contato. Alguns tentam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele não os vê, nem os ouve. Suas expressões de repugnância não o atinge. Vê unicamente o Filho de Deus. Não escuta senão a voz que comunica a vida ao moribundo. Avançando para Jesus, atira-lhe aos pés com um grito: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Que cena! Ele não se deixou levar pelas dificuldades de ir até Jesus. Uma multidão queria afastar aquele leproso deles próprios, tentando se proteger, mas eles estavam atrapalhando, querendo atrapalhar a vida, a única esperança daquele leproso. Mas o leproso, ele não olha para as circunstâncias. Ele sabe que entregar a vida a Jesus é a melhor coisa que pode acontecer nessa vida, nessa existência terrena. Ele vai até a Jesus, independente dos obstáculos.
e ele recebe ali a recompensa. Todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor, que não olham para as dificuldades da vida, que não fica colocando obstáculos além dos que já existem, tentando justificar a falta de uma consagração ao Senhor. Todos aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar em sua vida recebem a recompensa, tanto nessa vida quanto na vida futura. Vida eterna em Cristo Jesus. Não importa quais são os obstáculos que possam te impedir de entregar sua vida ao Senhor. Há muitos que falam, o meu marido me impede, ele não vai para a igreja. Já alguns maridos falam, minha esposa não vai para a igreja, meus filhos. Há pessoas que colocam desculpas. O emprego, que não libera o sábado para guardar a lei de Deus. Há muitas desculpas nessa vida, na vida de muitas pessoas, e acabam perdendo a maior de todas as oportunidades concedida ao ser humano, a vida eterna em Cristo Jesus. O ser humano foi colocado nessa vida para conquistar vida eterna em Cristo Jesus. Não foi para usufruir das coisas desse mundo. Você e eu fomos colocados aqui para irmos a Jesus. E esse leproso, ele foi a Jesus. Ele correu até Jesus. Era a sua única esperança. A única esperança do ser humano está em Jesus Cristo. E ele se joga aos pés e diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus replicou, quero ser limpo. Mateus capítulo 8, versos 2 e 3. E pôs-lhe a mão em cima, operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes os músculos. A aspereza e escamosidade peculiares à lepra desapareceram, sendo substituídas por suave colorido, como a da pele de uma saudável criança. Vida, nova oportunidade agora surge na vida daquele homem. Oportunidade de rever seus amigos, de viver em sociedade, de conviver em sua casa junto com sua família. Oportunidade de estar com Jesus, de ser também um mensageiro nas mãos do Senhor, sendo usado pelo Senhor para proclamar uma nova mensagem, uma mensagem de vida, de purificação, de renovação e de preparação para a vida eterna. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que realizara, mas fosse imediatamente apresentar-se com uma oferta no templo. As palavras da Escritura mostram com que força Cristo advertiu o homem quanto à necessidade de silêncio e ação pronta. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mateus capítulo 1, versos 43 e 44. Houvessem os sacerdotes sabido os fatos concernentes à cura do leproso, e seu ódio para com Cristo os teria levado a dar sentença desonesta. Jesus queria que o homem se apresentasse no templo, antes que qualquer rumor acerca do milagre chegasse aos ouvidos deles. Assim, se poderia obter uma decisão imparcial, sendo ao leproso purificado permitido mais uma vez unir-se com a família e os amigos. Tinha Cristo ainda outros intuitos ao recomendar o silêncio ao homem. O Salvador sabia que seus inimigos
estavam sempre buscando limitar-lhe a obra e desviar dele o povo. Sabia que se a cura do leproso fosse propalada, outras vítimas dessa terrível doença haviam de aglomerar-se em volta dele. E então ergueriam o brado de que o povo se contaminaria pelo contato com elas. Muitos dos leprosos não empregariam o dom da saúde de modo a torná-la uma bênção para si mesmos e para outros. E atraindo a si os leprosos, acusá-lo-iam de estar violando as restrições da lei ritual. E assim seria prejudicada sua obra quanto à pregação do Evangelho. Dá para perceber dois pontos aí. Um ponto é que aqueles líderes religiosos impediram que muitas outras pessoas fossem curadas, porque eles estavam perseguindo a Jesus com o intuito de o matar, porque eles tinham inveja de Jesus. Eles não tinham o poder que Jesus tinha, sendo que eles eram líderes religiosos, se achavam donos da verdade. E agora aparece Jesus com a mensagem de salvação para todos, com o propósito de salvar tanto o pobre quanto ao rico. Outro ponto é que muitos que receberiam a cura não usariam essa cura para a honra e glória de Deus, mas continuariam ainda em seus velhos delitos. Ou seja, essas curas não fariam tamanha diferença na vida dessas pessoas, nem para a sociedade no sentido de ser benéfica, porque o curado continuaria ainda em seus velhos delitos. Tinha Cristo ainda outros intuitos ao recomendar o silêncio ao homem. O Salvador sabia que seus inimigos estavam sempre o quê? Buscando limitar-lhe a obra e desviar dele o povo. Sabia que se a cura do leproso fosse propalada, outras vítimas dessa terrível doença haviam de aglomerar-se em volta dele. Esse é o ponto, né? Quando o homem voltou para os amigos, grande foi o despertamento. Não obstante a precaução de Jesus, o homem não fez esforço nenhum para ocultar a cura. Na verdade, impossível teria sido escondê-la, mas o leproso divulgou-a, imaginando que era somente a modéstia de Jesus que ditara essa restrição. Saiu proclamando o poder desse grande restaurador. Não compreendia que toda manifestação dessa espécie tornava os sacerdotes e anciões mais decididos a eliminar a Jesus. Esse seu ato, porém, de divulgar o caso, deu em resultado prejuízo para a obra do Salvador. Fez com que o povo se aglomerasse em torno dele em tal multidão que foi forçado a interromper por algum tempo suas atividades. A obra de Cristo em purificar o leproso de sua terrível doença é uma ilustração de sua obra em libertar a pessoa do pecado. O homem que foi ter com Jesus estava cheio de lepra. O mortal veneno da moléstia penetrara-lhe no corpo, todo o corpo. Os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava num leproso tornava-se por sua vez imundo. Pondo a mão sobre o doente, porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Seu contato comunicou poder vitalizante. Foi purificada a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado.
profundamente arraigada, mortal e impossível de ser purificada por poder humano. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Mas Jesus, vindo habitar na humanidade, não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelhos aos pés, dizendo com fé: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, ouvirá a resposta: quero ser limpo. Mateus 8, versos 2 e 3. Não importa como esteja a vida do pecador. Não importa se ele é um ladrão, um assassino, um estuprador, um maldizente, um falador da vida alheia. Não importa diante de Deus se ele estiver disposto a se arrepender dos seus pecados. Deus o perdoa. Diante da sociedade, o ser humano é capaz de julgar e condenar uns aos outros, sendo todos propícios às mesmas atitudes, às mesmas falhas de caráter. Todo aquele que vai ao Senhor e se joga aos seus pés, dizendo: confessa, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo, podes me limpar do pecado, da impureza, da imoralidade, da maldade. Todos aqueles que são sinceros, que correm até o Senhor, não importa o quanto a vida dele esteja contaminada pela lepra do pecado, Deus o torna limpo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. O Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas veio dar uma oportunidade do ser humano se salvar. O ser humano só vai se perder se quiser. Se o ser humano entregar sua vida ao Senhor e deixar que Deus o transforme, Deus o transforma. Em alguns casos de cura, Jesus não concedeu imediatamente a bênção buscada. No caso da lepra, todavia, tão depressa foi feito o apelo, seguiu-se a promessa. Quando pedimos bênçãos terrestres, a resposta à nossa oração talvez seja retardada. Ou Deus nos dê outra coisa que não aquilo que pedimos. Não assim, porém, quando pedimos livramento do pecado. É sua vontade limpar-nos dele, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas 1, verso 4. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te ilumine em todos os caminhos, Que os seus caminhos sejam iluminados pelos passos do Senhor Jesus Cristo. Que sua vida seja renovada e que no dia da volta do Senhor Jesus Cristo você possa estar preparado e ter a certeza que fez
a melhor decisão, que foi entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Faça como o leproso, corra aos pés do Senhor e fale: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Ele quer te purificar. Que o Senhor te abençoe e te guarde para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.